também eu não tô conseguindo aprovar você. Esse meu sócio, ele é um pouco mais conservador. E eu falei assim, mas como assim conservador? Daí ele me falou, ele não fecha negócio com mulheres. Nesse dia nasceu Mulheres do E-Commerce. Porque neste exato momento que eu olhei e falei assim, peraí, eu tenho competência, eu tenho proposta boa, eu estou numa empresa que tem capacidade absoluta de entregar o projeto dele. E eu criei conexão com os clientes, eu acompanhei ele meses. E mulheres, esse é outro recado, só um aspas aqui. A gente precisa saber reconhecer também o nosso trabalho. Então, assim, quando a gente é boa, a gente tem que falar, não, eu era boa naquilo, eu sou boa nisso, e eu era muito boa, e eu sou muito boa de vender. Pra mim, como mulher, que sempre também tive muitas dúvidas, medos sobre fazer algumas coisas, né? Às vezes a gente quer ir pras cabeças, a gente vai, mas a gente vai com aquele medo, com aquela insegurança. Olá, se você acabou de chegar aqui no nosso canal, no Fator M, a nossa equipe acabou de fazer uma pesquisa onde a gente descobriu que 80% das pessoas que estão consumindo aqui o nosso conteúdo ainda não se inscreveram no canal. Então, para que a gente consiga levar conteúdo de qualidade para você e você receber em primeira mão, se inscreva no nosso canal e ative o sininho também. Do nosso lado, a gente sempre vai trazer convidados muito relevantes e assuntos de muito valor para você. O Fader Olá pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Fator M, o podcast que você descobre o lado marqueteiro das pessoas e dos negócios. E hoje eu estou com uma grande amiga aqui de mercado. Será que vocês conhecem? Acho que a galera do e-commerce deve conhecer, né? A minha convidada de hoje é a Carol Moreno, fundadora do Mulheres do E-Commerce. Oi, Carol. Oiê! Seja bem-vinda. Obrigada, que honra. Fico feliz aí da gente estar falando. A gente já se conhece há um tempo, né? Poxa, Um tempinho, mas é que você a tava gente já tá devendo, entregando idade, né? mas você tava devendo vir no podcast, não era? Tava há um tempinho. Eu confesso que eu tava, mas eu falei que ia dar certo um dia, não falei? Aí, Com estamos certeza. aqui. Mas, meu, obrigado por ter vindo aqui. É, para você que estiver conhecendo a Carol agora, a gente vai falar do projeto dela, um pouco de como que ela enxerga o mercado em si, que ela está inserida, tanto de e-commerce, né, marketing, afim, a gente vai falar como que é o mercado em si e por que do projeto aí que ela fundou, tá? Então vai ser um tema muito legal da gente falar aqui. E bora lá, né, Carol? Antes de tudo, né, conta pra galera que estiver te conhecendo agora, né? Quem que é a Carol? Qual que é a história da Carol? Bom, e falar de história, eu sempre falo que história, ela sempre é contextual, né? Então, aqui, eu acho que eu já tenho alguns anos de mercado, comecei a trabalhar com e-commerce ali em meados de 2013, mais ou menos, 2014. E eu falo que quando a gente começa a trabalhar nessa área, um bichinho pica a gente quer ficar para sempre nela, né? Porque realmente o e-commerce ele é uma área completa e que ele ensina a gente tudo, né? Vender, administrar, gerenciar pessoas, Uhum. lidar com operações. Então você aprende um pouco de tudo. E nesse mercado eu me encontrei bastante, né? Mas falando de história, assim, eu acho que eu tenho uma origem humilde, sou batalhadora. Desde cedo aprendi muito que a gente consegue as coisas através da excelência, do trabalho, da inquietação, de chegar num lugar e querer fazer diferente, de Uhum. se questionar o porquê que as coisas são desse jeito. Porque se você não é uma pessoa questionadora, se você não questiona, você não muda. Uhum. Você só deixa as coisas acontecerem e você vive por osmose naquilo. Então, eu sempre tive muito esse lado, assim, meu. E eu tô numa fase agora que eu vou, né, tô grávida, vou ser mãe. Então, Como que tá sendo esse momento? ele tá sendo um momento absolutamente transformador em vários aspectos. Até digo, principalmente para mim, como mulher, que sempre também tive muitas dúvidas, medos sobre fazer algumas coisas, né? Às vezes a gente quer ir para as cabeças, a gente vai, mas a gente vai com aquele medo, com aquela insegurança. E agora eu tô muito num mod, tipo assim, não tem esse tempo, porque agora eu vou ter mais boletos para pagar, então eu preciso ser mais eficiente, mais objetiva naquilo que eu vou fazer, sabe? Legal. E deixar esse medo, até às vezes a gente fica pensando em sociedade, o que as pessoas vão pensar, esse julgamento, a gente vai deixando ele muito de lado e só vai easygoing, assim, vivendo, sabe? Legal. Eu imagino que deva ser um momento incrível, né? Sim, E sim. até pegando alguns pontos aqui, né,
dados que a gente separou de contexto, né? Então, hoje temos aí estimado, né, 10 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil, né? Uma fonte do Sebrae aí saiu em dezembro de 2025. Teve 27% de crescimento do empreendedorismo feminino na última década, né? 19% de posições técnicas na área de tecnologia ocupada, enfim, tem um movimento que acontece, né? Eu mesmo tenho várias clientes empreendedoras, né? Que tocam um negócio Isso aí. lá na Ciclo. E, ó, eu não vou puxar o saco não, mas eu vou falar um negócio que é importante. Elas têm um olhar e um cuidado muito grande, até dobrado do que a gente tem com a imagem das coisas. Nos detalhes, sabe? É um Uhum. negócio, assim, impressionante quando a gente compara, assim. Realmente, eu vejo muita diferença, né? E conta pra gente, qual que foi a origem do movimento, né? Por que você dedicou tempo em falar, putz, vamos pensar aqui, né, no movimento Mulheres do E-commerce? Qual que foi o estalo, o que que te chamou a atenção para você agir dessa forma? Bom, eu falo que tudo que se nasce em relação a negócio, comunidade, tudo que se cria, eu acredito muito numa máxima. Tudo isso vem sempre de uma dor, uma necessidade. Uhum, E o Mulheres do E-commerce, ele nasceu no dia que eu estava. Vou só dar um breve contexto. uhum, Na área de e-commerce, eu sempre trabalhei como executiva de vendas, parceria e em algumas posições de marketing. E nesse meio tempo, numa das experiências que eu estava trabalhando como sales account. Então, meu papel era fazer vendas de projetos de e-commerce. uhum, Então, eu estava falando com um empreendedor que ia abrir um e-commerce de pet shop. Fiquei acompanhando as conversas com ele por uns 3, 4 meses, negociando, levantando escopo, tudo aquilo que a gente já sabe fazer. perfeito. E naquela época, assim, eu já era uma ótima vendedora. A gente tem que também, mulheres, esse é outro recado, só um aspas aqui. A gente precisa saber reconhecer também o nosso trabalho. Então, assim, quando a gente é boa, a gente tem que falar, não, eu era boa naquilo, eu sou boa nisso, e eu era muito boa, e eu sou muito boa de vender. Então, assim, todo vendedor sabe que vai receber não. Uhum. Isso assim, o que a gente tem certeza é que a gente vai receber não. Faz parte do Faz muito processo e da parte. atividade. A Exato. atividade tem Exatamente. não e você vai ter uma taxa de porcentagem que é sim, né? Exatamente. A gente é que nem, sei lá, ser motoboy, você sabe que um dia vai estar chovendo. É. Faz parte da vida, é a mesma coisa. Então, assim, eu sabia que eu ia receber não. Só que, neste caso, este cliente estava muito engajado comigo. E aí, no dia que a gente ia para os quase finalmente, ele virou para mim, assim, a gente fez uma reunião, eu, ele, o sócio dele, que era o sócio investidor. Era uma reunião de 1 hora e meia, que a gente ia Uhum. falar de um projeto muito complexo. Ele me deu 20 minutos de fala, 20 minutos de reunião. Ah, só tem 20 minutos. Eu tentei extrair o meu melhor naqueles 20 minutos. E quando eu saí da reunião, esse rapaz que eu estava negociando com ele, ele me ligou. Vamos tentar renegociar isso, Carol, fazer diferente. Só que, mesmo assim, passou umas semanas, ele me liga e fala, Carol, quero te agradecer muito. Tô muito triste de dizer isso, porque para mim você era a minha favorita a fechar. Mas, infelizmente, eu não consigo seguir com você, com a proposta, apesar de ter gostado muito, porque quem vai pagar esse projeto não sou eu, é meu sócio. Uhum. E aí, assim, Carol, como a gente ficou esses 3, 4 meses conversando muito, eu tô me sentindo à vontade para te dizer uma coisa pessoal minha em relação a esse meu sócio, para você também entender um pouco do porquê que também eu não tô conseguindo aprovar você. Esse meu sócio, ele é um pouco mais conservador. Uhum. E eu falei assim: "Mas como assim conservador?" Daí ele me falou: "Ele não fecha negócio com mulheres." Isso em qual ano? Ah, 2017. nossa. Junho de 2017. Porque é a data que o Mulheres no E-commerce faz aniversário. Nesse dia nasceu o Mulheres no E-commerce. Porque neste exato momento que eu olhei e falei assim: "Espera aí, eu tenho competência, eu tenho proposta boa, eu estou numa empresa que tem capacidade absoluta de entregar o projeto dele, Uhum. e eu criei conexão com esse cliente, eu acompanhei ele meses." Se você nos acompanha aqui no Fator M, eu queria fazer um convite para você. O Fator M é um projeto e uma marca que ela é desenvolvida pela Ciclo E-commerce, que é a nossa agência especializada em marcas que operam através do e-commerce.
Então, se você é um gestor, um fundador de uma marca que busca gerar resultados positivos para sua operação, eu queria te fazer um convite para você conhecer a Ciclo E-Commerce. Nós temos 3 pilares muito importantes que nós implementamos nas empresas. O primeiro é a geração de demanda, onde a gente estrutura toda a estratégia para que a sua marca cresça. E dentro disso, existe um leque de ações que são feitas envolvendo creators, envolvendo social commerce, que são frentes muito relevantes para crescimento e fortalecimento de marca. O segundo pilar, nós capturamos demanda também. Para você que já tem uma operação e busca mais eficiência na camada de performance, quer, obviamente, ter um retorno de investimento melhor nos seus investimentos em mídia. E o terceiro pilar, muito importante para toda operação que quer ser lucrativa, é o pilar de CRM. Nele a gente faz toda a estratégia, toda a gestão de base de clientes que você possui, buscando reduzir recência de compra e aumentar índice de recompra, indicação e o LTV. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a Ciclo E-Commerce, eu te convido a clicarem aqui no link abaixo ou no QR Code que vai estar aqui ao lado. Eu não estou fechando um negócio por uma condição que eu não mudo, que é ser mulher. E a partir desse dia foi que é muito assim. Você sabe que existe a criminalidade no país, até o dia que você é assaltado, que já aconteceu comigo também. No dia que você é assaltado, você fala: entendi agora a revolta que as pessoas que foram assaltadas, elas sentem, e da revolta de falar, esse lugar é violento. E foi assim que eu me senti quando eu passei por isso. Eu sempre acreditei, sim, no machismo, mas aquele dia eu passei isso na pele. Então, eu fiquei inconformada. Como eu falei, eu não consigo não questionar as coisas, eu não consigo não fazer e falar, gente, por que que aconteceu isso e qual é a atitude que eu vou tomar a partir disso? Então, com a minha inconformidade, eu fundei o Mulheres no E-Commerce. Eu desci, eu lembro que aquele dia eu saí, desci do prédio, eu fiquei pensando, eu falei, precisa ter algo para mulheres. E aí eu tive a ideia de juntar algumas amigas do mercado. E é muito doido, né? Porque às vezes a gente quer fazer coisas extraordinárias. Eu nunca fazia ideia que Mulheres no E-Commerce ia crescer tanto quanto cresceu. Então, naquele momento, a gente pensou em vamos criar algo para um canal no YouTube. Tanto que se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver que tem lá um vídeo meu, muito antigo, de 9 anos atrás, explicando o que que era o Mulheres no E-Commerce. Sabia direito o que que o projeto ia fazer? Não, não sabia. Mas eu sabia que existia uma dor. E quando eu comecei a falar com outras mulheres, viralizou muito fácil, muito rápido, porque era uma dor existencial. É uma dor ainda existencial. E naquele momento, a gente começou a crescer com o YouTube, depois a gente começou a fazer encontros, e aí veio a comunidade, os grupos do WhatsApp. E Olha ali que legal. foi surgindo várias e várias coisas, mas ele nasceu, Mulheres no E-Commerce nasceu de uma dor, de um momento de profunda dor e inconformidade. Nossa, eu não sabia dessa história, hein? Acho que a gente não tinha chegado a conversar disso, então eu estou sabendo de primeira mão, gente. Eu confesso que eu fico um pouco impressionado também, no sentido do que, né? É lógico que quando a gente ouve a história, a gente se coloca no lugar e pensa, caramba, isso aconteceu, né? E Uhum. esse é o motivo, né? Putz, o motivo poderia ser produto, né? Preço, Preço, condição, atendimento. Às vezes eu não né? às vezes o nosso santo não bate, tá tudo bem. É, mas é um cenário que realmente me surpreendeu, assim. Você imagina alguém chegar pra você e falar assim: "Eu não quero fechar com você por causa dos seus olhos os seus olhos claros"? Eu ia ficar assim, como? Aí daí você pode colocar uma lente, né, pra falar. Faço Ma assim. mas tem coisa que você não pode mudar É e você, né? Mas nossa, eu realmente tô até refletindo aqui, igual você deu esse exemplo, você deu um exemplo também de criminalidade, né? Que é uma situação do nosso país, né? E é um negócio que às vezes eu fico reparando, né, Carol? Assim, tudo hoje em dia, né? Eu costumo observar as coisas e sempre tentar me colocar no lugar, né? Daquela pessoa, de como que é. Porque somos seres humanos, né? A gente nunca exato. quer que a pessoa. Você não gostaria de sentir algo ruim e que outra pessoa sinta, né? Mas enfim, teve um lado
vou extrair o lado bom, que é você ter fundado a Mulheres Sim. E-Commerce, pô. Não, e eu Então sou uma pessoa que eu acredito muito em propósito, espiritualidade, né, assim, não romantizando nada aqui, mas eu acho que tudo tem um motivo para ser. E eu acredito muito que esse dia foi criado para acontecer isso, porque depois de 9 anos, né, se eu pudesse me encontrar uhum, 9 anos atrás e falasse, pudesse conversar comigo, e naquele momento que eu fiquei, né, super angustiada e tudo, e inconformada, eu falaria: "Vai em frente", e assim, por muitos anos eu me martirizei muito, porque eu não sabia o que eu ia exatamente fazer com o projeto. uhum, Eu demorei muito tempo para entender o modelo de negócio, e eu demorei para entender que não existe, modelo de negócio que você coloca a pedra em cima e você só trabalha uhum, naquele modelo, porque hoje eu vejo que o diferencial de qualquer ideia, comunidade, é você se remodelar a sociedade. Quantas vezes você precisar fazer isso? É aonde você impacta e ajuda as pessoas, porque você trabalha conforme a necessidade daquele momento. uhum, Então eu no próprio processo, eu fui aprendendo a como ajudar de fato e impactar a vida de mulheres. E muitas vezes quando eu não sabia nada do que eu estava fazendo, era quando eu estava mais ajudando, sem uhum. saber. Então às vezes eu estava ali fazendo um evento, falando: "Meu Deus, por que que eu estou nesse evento aqui? Por que que a gente está com esse stand aqui, gente?" E aí um monte de mulheres se conectando, fazendo negócio. Aí um ano depois uma fala: "Ah, eu fiz um negócio com essa que a gente abriu uma empresa". E aí que você começa anos passando, você começa a ver uma timeline que você começa a perceber o impacto que as coisas teve. Então, que É, bom que eu passei por isso aquele dia, sabe. Mas que pena que a gente ainda tem, isso é esse um tipo de retrato da sociedade, tá, isso é atual. Isso uhum, não é de 9 anos atrás, isso é atual. Ainda existem, momentos que uma mulher não tem fala, momento de fala, ou que, eventos que às vezes não tem mulheres em palco, ou, empresas que não querem colocar mulheres na liderança. uhum, Existe. E existe de tudo, assim, existe coisas absurdas, porque eu, como eu tô dentro dessa pauta, eu vejo situações ali acontecendo dentro de empresas de, falsificação de contrato, de mulheres para que elas não cresçam dentro da empresa, ou que uhum. saia, mas não vai sair processando depois de abusos então tem muita coisa que acontece ainda por trás dos bastidores. E o que eu ia até te perguntar quanto a isso, né, na hora que você lançou o movimento, né, quando ele começou, houve alguma resistência no mercado, situações que você viu que incomodou pode ter incomodado um pouco? No começo a gente era chamada de Clube da Luluzinha, né. Já começa por aí. E eu acho que Hã. isso era muito atribuído, porque foi bem no momento que o país estava passando por uma mudança política, né, de lado Uhum, político, e aí, assim, estava muito mal generalizado a questão do feminismo naquela época. Então, quando eu sempre tentei não me posicionar politicamente. Porque eu sempre quis criar um projeto para ajudar as mulheres no mundo do ambiente profissional. uhum, Eu entendo todas as camadas na qual está envolvida na sociedade o machismo. Na uhum, econômica, na política, né, no educacional, eu entendo todas as camadas. Mas eu entendo que se eu quiser fazer tudo, quem faz tudo não faz nada. Então eu falei, eu vou focar no profissional. Às vezes tem mulher, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela precisa de doação porque ela está com um problema de câncer. E eu falo: Olha, eu sinto muito, eu, Carol, na pessoa física, posso te ajudar, toma aqui um Pix ou eu divulgo nas minhas redes sociais, mas como mulheres no e-commerce, meu foco é no corporativo, meu foco é no empreendedorismo e no mundo executivo. uhum. Se eu tiro esse foco do projeto, eu perco credibilidade, eu mexo Sim. no posicionamento. Então hoje eu tenho muito essa visão clara. Mas no começo, a gente fazia um pouco de tudo. Eu tentava ajudar a mulher no quesito psicológico, na mulher que sofria violência psicológica, violência, física. A gente tentava fazer um pouco de tudo. No começo, ali, há 9 anos, ainda não tinham tantos movimentos, ainda não tinham tantas comunidades como tem hoje. Então tinha certas situações, teve uma situação de uma mulher, por exemplo, que ela fazia parte da nossa comunidade e ela apanhou do marido e ela tinha gravado isso na garagem da casa dela. Nossa. E na época eu fiquei muito revoltada, porque isso foi bem perto do Dia das Mulheres. Eu fiquei muito revoltada com a situação.
E a gente conseguiu viralizar o assunto, divulgar, chegou em lugares, chegou naquele veículo super famoso de Razões para Acreditar. Na época Uhum. chegou naquele veículo e tudo mais. Mas assim, no fundo, não é o nosso papel fazer isso hoje. Mas na época, até a gente entender isso, a gente teve que se remodelar. Então, no começo, a gente era muito visto como um clube da Luluzinha que se ajudava entre amigas, como se fosse uma panelinha. Então, foram muitas decisões e processos para mudar essa percepção. Mas teve uma resistência, eh, e teve um outro tipo de resistência também, até pelo mercado que a gente está, de que a gente começou muito. A gente teve uma porta aberta muito grande de uma plataforma de e-commerce no começo. Não sei se eu posso falar nomes aqui, então não vou mencionar. E essa plataforma, ela abriu muitas portas, na qual eu sou muito grata. Mas as outras plataformas se fechavam pra gente. Porque Nossa. elas falavam, ah, você é muito empresa tal. E eu falava, não, eles abriram as portas pra gente, deixaram a gente gravar vídeo, fazer evento lá, Uhum. mas eu não tenho ligações comerciais com essa empresa. Então teve também essas barreiras, essas dificuldades de percepções. Uhum. E foram coisas que a gente foi mitigando no meio do caminho. Caramba. E assim, né, até pegando um pouquinho dessa evolução em quantidades de mulheres, né, empreendendo ou, eh, seguindo carreiras incríveis, né. A gente mapeou aqui na pesquisa 10,4 milhões, né, de mulheres empreendedoras, mas ainda existe um gap quando a gente fala de salário, né. Então assim, tem mais, mulheres participando de novas posições, novos cargos, mas na própria pesquisa ainda diz que tem uma diferença de salários de pessoas na mesma posição, né. Sim, Você já vivenciou isso também de perto, junto com já. as colegas de mercado? Eu já vivenciei isso. Como foi isso? Eu posso até fazer uma observação, isso não é papinho, tá, é que pra mim e para o meus sócios, quando a gente vê isso, né, uma matéria, é meio esquisito pra gente, porque isso não existe lá na Ciclo. Não Sim. tem essa meu profissional X é diferente o salário por questões, mas existe no mundo, né. Então é um negócio que às vezes eu fico: "Meu", né, enfim. Mas conta da tua experiência aí, o que que você O que vivenciou? eu vejo pensando assim, né, no mercado, no mundo, da sociedade que a gente vive, que ela é mais patriarcal, que tem todos os recortes sociais possíveis que a gente poderia mencionar aqui, mas do mundo corporativo, o que eu vejo, né, eh, existem vários tipos de empresa. Tem empresa global, tem empresa nacional grande, tem empresa média familiar, empresa pequena familiar, startup, tem todos os tipos. Então, existem regras, existem processos que a lei trabalhista ela quer impor e colocar. Primeiro que nem todas as empresas seguem 100% à risca. Então, Uhum, você já não tem uma garantia de que salários e cargos vão estar igualitários a todos. uhum, Tem empresa, por exemplo, que contrata uma pessoa que acha que ela é mais estratégica para uma posição, que era para ser uma posição X, ela inventa uma posição que não existe e coloca a pessoa num patamar maior e coloca um cargo maior para aquela pessoa. uhum. E aí aquela pessoa que Você diz acabou de entrar. é uma posição meio que artificial, você quer dizer? Exato. E essas articulações elas acontecem o tempo inteiro em empresas, né. Uhum, Então é muito normal, principalmente no mundo de vendas. Acabou de sair uma executiva, uma executiva da empresa tal. Eu já vi isso acontecer em grandes empresas bem estruturadas em áreas de vendas. Saiu uma pessoa da empresa tal, vamos contratar ela. A pessoa vem a peso de diamante, uhum, ganhando um salário que os outros colegas que estão batendo meta não ganham. Isso é muito normal na área comercial. Então, só por isso, a gente já vê que já tem uma grande válvula de escape para acontecer essa disparidade salarial. Fora que, assim, agora, no momento que a gente está vivendo, a inteligência artificial, ela tende, né, a piorar isso ainda, porque ela vem substituindo trabalhos, por exemplo, aonde você consegue, fazer um recrutamento, onde você consegue fazer um planejamento de marketing muito mais bem elaborado, e aí às vezes por exemplo, eu vi isso, tá, empresas mandando pessoas da área de copyright, redação embora, e eram muitas vezes eram mais mulheres do que homens, uhum. sendo cortadas da empresa porque são substituídas por inteligência artificial.
Fora que também, enfim, tem dados do mercado que 60% dos layoffs que foram feitos nos últimos 2 anos, fo quem foi, nessa onda, 60% das pessoas que foram mandadas embora foram mulheres. Então, só por esses recortes que a gente já começa a perceber que, o salário, ele não necessariamente é uma garantia que a mulher vai receber o mesmo que um homem. Existe o ao contrário também, mas ele é muito mais raro, de mulheres que às vezes vêm em grandes posições e que ganham salários maiores do que seus pares. Eu já vi também esse tipo de situação, apesar de ser raro, mas já vi. Mas é muito mais comum do que a gente imagina. E aí a mulher tem uma questão agora social, que é importante a gente mencionar aqui, que a corrida ela não é justa. Por que que a corrida não é justa? Porque o homem, ele sempre foi criado para trabalhar, para construir a vida financeira da família, certo? Uhum. Então ele sempre teve apoio em casa. Ele não precisava se preocupar se a casa estava arrumada, se não estava. Ele tinha o apoio da mulher nas tarefas domésticas da casa. Não estou falando que é todo mundo, mas eu estou falando um retrato No social, geral, é. tá? Um retrato muito comum social. E hoje, a mulher em si, ela tá muito mais na rua, ela quer vencer, ela quer ganhar o dinheiro dela. Muitas também querem, continuar, no trabalho, mais em casa e tá tudo bem, isso também tem seu valor e isso também é importante dentro de uma estrutura familiar, eu entendo isso. Mas quando você vai falar do mundo corporativo, isso não tem uma disparidade nisso. Porque a mulher, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar dos detalhes, que nem você falou, que a mulher repara muito mais nos detalhes, e isso Uhum. cansa a nossa mente, pensar nos detalhes. Então ela tem que pensar nos detalhes, ela tem que cuidar da casa, e ela tem que trabalhar, ter carreira, e só por ela ter toda essa carga, torna a jornada muito mais difícil. Uhum. Então, apesar de que as mulheres, né, também tem um outro, eu não vou lembrar o dado exato, mas que as mulheres geralmente são muito mais preparadas e estudadas para cargos na qual ela exerce, mas ela tem 2 MBAs para um cargo que nem precisaria. É Uhum. muito comum isso. Enquanto o homem não tem. E às vezes o homem está num cargo maior, num cargo de liderança, sem MBA e está ali ganhando muito mais que ela. Então, essa disparidade ela é muito comum e é um grande motivo também para haver essas questões salariais, essas questões, de dificuldade de por que que a mulher está no mercado, mas ela está ganhando menos. Uhum. Então, tem N questões, né. E que aí a gente ainda está tentando desmistificar isso, equilibrar essa distribuição de papéis. Uhum. Um exemplo é hoje empresas que estão aumentando o tempo de licença paternidade. A mulher ela tem 6 meses de licença maternidade, porque óbvio, o bebê depende muito dela ali no início e tudo mais. Mas o pai não tem a oportunidade de estar com o filho e criar essa conexão também, igual a mãe tem. Uhum. Então isso já começa a distribuir muito mais o papel para o lado dela do que para o homem, de certa forma. Então tem algumas questões que eu acho que a gente está construindo uma sociedade para ela ser mais, igualitária e, né, ter mais essa equidade nesse sentido. Não digo nem igualitária, acho que é equidade, mas ao mesmo tempo, esse problema ele ainda é muito presente e não acho que também vai mudar isso da noite para o dia. Entendo. E assim, desde o momento né, da fundação do projeto até agora, né? Quais foram alguns marcos muito legais que você viu acontecer entre, né, as pessoas que estão na comunidade, as oportunidades que foram, conquistadas no mercado? Como que foi, assim, quais são os pontos que mais foram marcando aí para vocês? Olha, eu acho que o que mais foi marcando pra gente foi a gente começar o primeiro marco foi quando a gente começou a ter a abertura dos grandes eventos. Uhum, Quando a gente começou a participar de Vetex Day, de Fórum do E-commerce Brasil, eu acho que esse foi um marco importante, porque isso tirou a gente do patamar de clube da Luluzinha, e aí as pessoas começaram a ver a gente como um movimento. uhum, Não era um projeto, era um movimento. Eh, e aí, eu acho que tiveram fases, né. Então eu falo que a gente nasceu primeiro clube da Luluzinha, depois a gente foi para movimento, depois a gente virou um projeto e hoje a gente é um ecossistema, uhum, né. Então acho que a fase que a gente outro marco para nós também, foi alguns momentos que a gente teve a oportunidade de, por exemplo, ir para Brasília, poder falar da pauta da mulher no mundo corporativo, dentro do mundo do e-commerce.
A gente teve essa oportunidade de fazer isso dentro do MDIC, que é o Ministério de Indústria, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em Brasília. Uhum. Foi muito legal a gente ter participado disso. A gente foi convidada na época pelo vice-presidente do país. Então foi uma coisa super, um marco pra gente muito Nossa, importante. que legal. Foi um marco Isso foi muito. quando? Desculpa. Isso foi em 2022. Legal. Isso foi em 2022. Um outro marco também importante foi quando a gente começou a fazer eventos internacionais. Que aí eu acho que foi outro marco também, quando a gente foi para. O primeiro evento que a gente foi na NRF, em Nova York. E aí ali a gente começou a fazer eventos para mulheres brasileiras fora do país. Uhum. E isso parece que não, mas isso tem muito valor para o mercado corporativo. Então, isso colocou a gente em outras mesas. Possibilitou a gente hoje ter, por exemplo, hoje eu tenho acesso a grandes executivas do mercado, mulheres muito conhecidas do Brasil. Já entrevistei algumas no podcast por recomendação sua, né? Ai, que tudo, eu amo, eu Foi, amo. foi a Simone que você recomendou pra gente, não foi? Ah, eu recomendo de olhos Foi ela, fechadíssimos. Ela é maravilhosa conversamos com demais. ela. E foi muito legal o episódio dela, Ela é muito da boa. Mili. Ela é uma E é das mulheres assim, que acelerada, mais me né? inspiram. A Simone, inclusive, eu acabei contando para ela um pouco antes do que eu contei para algumas pessoas sobre a minha gravidez, né? Porque eu tenho uma relação muito boa com ela. Eu lembro que eu estava indo para Europa, eu liguei para ela e falei assim: Simone, deixa eu te contar uma coisa, eu tô grávida. Ela, o quê? E eu descobri que ela estava grávida em 2018. Quando a gente estava indo para um evento palestrar em Curitiba, tava Aham. eu e ela dentro do carro, no Uber. Aí ela, ai, gente, deixa eu contar um negócio. Eu vou sair de uma empresa. Ela tava numa empresa, tá? Ela falou, tô saindo de tal empresa. E a gente, o quê? Acho que era na Imaginário na época. Ah, tô saindo e tal. A gente, o quê? Como assim? E eu também tô grávida. E a gente, o quê? Como assim? E foi da primeira filha dela, ela tem duas hoje. Então, quando Eu eu vejo quando descobri. ela posta, assim, com as Ah, duas. lindas, elas são lindas. E ela é uma Ó, super mãe. E ela, assim, ela é uma mãezona. Ela, de final de semana, ela tá com as filhas dela. E de semana, ela dá o sangue dela pra ela ó, poder dar conta de eu tudo. vou, eu vou fazer esse comentário. Por isso que eu comentei que ela é acelerada, né? Porque eu acompanho, né? Assim, ela tá sempre se movimentando, né? Sempre, Envolvida em sempre. evento, parceiro, palestra. É muito legal. Não, ela é. E aí eu liguei pra ela, falei assim, amiga, eu tô grávida. Aí ela, o quê? Como assim, Carol? E eu falei, nossa, eu queria muito te contar isso, porque pra mim você é uma referência. Porque para nós mulheres é importante isso. Por isso o movimento é importante. Você sabe por quê? Eu fiz uma entrevista com a Araci da Top Term, Uhum. no podcast. E, e uma das coisas que eu falo é que, assim, a gente precisa criar identificação, a gente precisa criar referência. A Araci, quando ela foi fazer o primeiro merchan dela, a empresa, quem fundou foi o marido dela, que é o senhor Wolf. E aí, quando ela foi fazer o primeiro merchan na Ana Maria Braga e tudo mais, Uhum. ela falou que nunca tinha falado na televisão. Primeiro que ela falou assim: ah, eu vou porque eu vou para eles verem que eu não sou boa para fazer isso. Eles vão ver eu num primeiro episódio, aí vai falar: olha, Araci, não deu certo, não vendeu o top term, então vai para casa, obrigada pela participação. Ela foi nesse intuito. Sim. Só que ela chegou lá e ela, com aquele jeitinho dela, aquela voz dela, do jeitinho dela, né? Que ela é um ícone. E ela falou assim: bombou de vender no dia que eu fui falar da Top Term. O meu marido falou: você vai em todos agora. Porque bombou de vender. E o que foi mais interessante nisso tudo é que ela falou assim: poxa, eu achei que o perfil que eles queriam eram as merchandettes. Que é aquelas mulheres novinhas, bonitas. Eu já tinha 49 anos. Isso foi. Deu 40 e poucos anos. Isso foi em 1994 que ela me Aham. contou. E ela fez um negócio incrível. Mas sabe por quê? Porque o público que assistia a televisão era o público, era a Araci. Sim, Era o que a sim. Araci representava. Eram mulheres Gerava 40 a conexão. mais. Exato. Então ela gerou conexão. Porque ela virou uma referência e identificação, que eu chamo. Então, por isso que é importante, assim, comunidades como Mulheres no E-Commerce também. Hoje eu entendo o poder do que eu tenho nas mãos, do que foi criado, porque a mulher ela precisa se identificar com outra mulher. Por isso que a gente existe.
E por Uhum. isso que a gente vem em podcast. Por isso que a gente tem que indicar outras mulheres. Eu sou a maior propagadora de indicar mulheres. Eu falo assim: ó, você quer gente para palestrar? Comigo eu vou te indicar mulher. Não pense que eu vou te indicar homem. Nada contra os meus amigos, tenho amigos maravilhosos. Inclusive, você também é um deles, do nosso mercado. Tô na lista certa, Tá na então. lista certa, Boa. não tá na minha blacklist. Tô brincando, tô brincando, eu nem tenho blacklist. Mas é muito importante isso. Então, eu acho que quanto mais a gente tem oportunidade e espaço para gerar referência, identificação, por isso que é importante ter uma mulher negra no Jornal Nacional. Por Uhum. isso que é importante ter uma mulher gordinha, que nem tem a Tati, né? Da Globo, que ela é maravilhosa, aquela apresentadora que agora tá até grávida. É importante para a gente gerar referências, porque as pessoas precisam de referência. Então, Uhum. quando a gente vê uma mulher C-level, diretora, uma empreendedora recebendo aporte de investimento, uma empreendedora como uma própria Cris Junqueira, que agora está indo lá para os Estados Unidos para poder trabalhar no Nubank fora. Quando a gente vê essas referências, a gente sabe que é possível ver Sim, uma mulher em cima de um palco, grávida, palestrando com um bebê quase nascendo, mas ela tá ali. Não romantizando, porque é muito particular como cada um vai se sentir em cada tipo de sim. jornada. Mas criar referências, hoje eu acho que é o nosso maior objetivo dentro do MNE. Então, enfim, acho que é muito sobre esse aspecto, sabe? Meu, que legal. E assim, fazendo uma analogia, né, Carol? E até para entender como que é manter isso, né? Você vai iniciar um projeto, uma empresa, obviamente, se estrutura a empresa, você tem um produto, serviço, né, software, vai vender, né? Sim, Quando a gente está pensando em um movimento, a gente tem que pensar na estratégia de como que aquilo vai se manter, não só com relação à receita, né, como isso se vende, mas manter vivo, né? esse é o Porque maior desafio. o que que eu vejo muito em questão de várias e várias comunidades, né? Agora eu vou trazer só um pouquinho para o contexto do que às vezes eu recebo, né? Teve uma época que eu fui bombardeado por solicitações de me convidarem para alguma comunidade, né? Então, às vezes até hoje eu recebo assim no LinkedIn, e às vezes eu recebo umas solicitações diretas, assim. Ah, vimos que você tem um perfil e tal, por ser empreendedor, ter negócio, e tem uma comunidade com X outros empreendedores. Porque assim, para mim não tem muito contexto mesmo. Eu entendo o que eles estão tentando, mas nem entendi o propósito direito, se tem a ver ou não, quem que Sim. são, enfim. E outro ponto que eu reparo é confundir a comunidade, igual você falou, com um grupo no Whats, que é um meio, né? O Que é um grupo no Whats, ele meio. é um meio para que a nossa comunidade se comunique. Então eu já vi isso acontecer não só no mercado de e-commerce, mas em geral, que às vezes o negócio começa, né? E aí a gente tem ali, beleza, o grupo, só que eu não falo nem de se comunicar no grupo, mas o apoio inicial que você comentou, o propósito, né? Então o propósito é esse, aí o negócio ele vai se retroalimentando, as pessoas vão ajudando. E eu faço até uma outra analogia, não sei se hoje em dia ainda é assim, né, Carol, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, pô, antes de ter empresa e tudo mais, eu também fui desenvolvedor por um ano e meio, né? E eu lembro que quando existiam as comunidades de desenvolvimento, eu até comentava isso com o Alan, com o Flávio, falava, aquilo era comunidade na época, porque se Aqueles ajudavam fóruns, né? muito. Você conversava com outro desenvolvedor lá que ele não estava querendo te vender nada, ele só estava querendo Querendo te pegar ajudar teu mesmo. código e falar, irmão, faz desse jeito que a aplicação vai ficar melhor e tal. Eu não, assim, a minha experiência, né? Então eu lembro que era muito dedicado, as pessoas iam, né? Lembro que até deve existir o GitHub ainda hoje, que era que a galera de dev armazena os projetos e tal, fazia versionamento, mas eu lembro que era aquecido. E aí, quando eu comecei a sair dessa parte técnica e, pô, empreender, me envolver mais na parte comercial, vendas, eu fui conhecendo outros contextos. E aí eu fui reparando nisso. Que o mais desafiador que eu acho é não perder a essência da comunidade mesmo. Entendeu? Esse é o maior ponto. Esse é o maior. Vou te dizer que essa é a maior dificuldade mesmo. Isso
Isso que você tá falando, assim, hoje, eu como líder de uma comunidade há 9 anos, eu te diria que esse é o maior desafio. Aham. Porque tem horas que, por exemplo, você vai precisar de capital financeiro para você poder estruturar, ter gente para poder escalar a comunidade, porque a comunidade ela precisa de gente para atender. Uhum. Ela precisa de marketing para existir, para aparecer, para participar de oportunidades. Se eu vou para um evento, eu preciso fazer arte, eu preciso ter material, eu preciso ter Uhum. brinde, eu preciso fazer várias coisas. Então, chega uma hora que você não tem muito para onde correr, a não ser ter que rentabilizar de alguma forma. Então, esse foi um dos nossos desafios, que foi a gente encontrar de que forma que a gente faria isso nos últimos anos. Então, isso foi muito feito através de parceiros do mercado. Mas para a gente chegar nesse modelo, a linha ela é muito tênue entre você vender a sua base e você acabar com o negócio, Uhum. versus você gerar o storytelling certo para que aquele parceiro ele seja um, um advisor para aquela audiência, Uhum. para que tenha o porquê. Vou te dar um exemplo. Tem uma empresa que a gente está com um parceiro esse ano, que ela é uma ferramenta de CRM. E aí, eles simplesmente falaram, Carol, vamos fazer um aulão de CRM? Falei, "Ixi, não sei se isso vai engajar, hein? Uhum. Conteúdo online e tudo, né? Porque líder de comunidade sempre fala, eu conheço minha comunidade, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar. E às vezes a gente erra enganosamente, Sim. tanto pro bem quanto pro mal. E eu errei. Nesse momento eu falei, eu errei. Porque eu falei, não vai engajar. Mas se vocês querem fazer, vamos fazer. Tipo assim, entrou mais de 100 mulheres online, ao Interessados, simultâneo, e interessados no ficaram até o assunto. final, tá? Nessa, Caramba. nessa média. 90 100, 90 100, 90 100. Eles conseguiram ali capitanear mais de 20 pessoas interessadas no produto deles ali imediatamente para uso imediato. Que legal. Isso por quê? Porque a gente soube criar a história certa para a necessidade certa, mesmo que eu, como líder, não sabia que aquilo era um momento e uma necessidade. Uhum. Então, é muito difícil você não você preservar pelo propósito de um projeto. Porque, primeiro que a palavra propósito, hoje, eu gosto e não gosto dessa palavra. Porque eu acho que ela viralizou de uma forma errada. Eu acho que as pessoas entendem que o propósito é você ter um porquê. E o propósito não é só ter um porquê. O propósito, ele tem que ter... Ele é uma mistura de elementos. Ele é o porquê, ele é junto com uma dor, com uma Uhum. necessidade, junto com o que você pode fazer por aquela dor, aquela necessidade. Então, não adianta eu só falar, eu acordo de manhã porque eu vou ser mãe. Não, eu acordo de manhã porque eu vou ser mãe, porque um bebê ele precisa disso e disso e disso. Eu preciso ser essa pessoa que vou prover isso. E eu tenho que dar segurança, confiança para essa criança. Uhum. Esse é o meu propósito. Meu propósito não é só o meu filho. Então, o que eu sinto que as pessoas elas estão levando muito para esse lado hoje. E isso cresce comunidades mal infundadas. Perfeito. Tudo tem fundamento. Então, o Mulheres no E-Commerce, se eu disser para você que a gente tem o nosso propósito há 9 anos e ele é o mesmo, é uma mentira. Eu tive que mudar e Uhum. reformular, e eu vou ter que, nos próximos 9 anos, se ela existir, se Deus quiser que sim, eu vou ter que mudar várias vezes. E eu tô muito confortável com isso, porque faz parte. Necessidades mudam, mercados mudam. Hoje, o nosso mercado ele tá totalmente diferente do que ele era há 3, 4 anos. É outro mercado. Uhum. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, afastada do nosso mercado de e-commerce como executiva do mercado e muito mais somente como mulheres, porque eu fui para uma outra área na empresa que eu trabalho atualmente. Perfeito. Mas, quando eu voltei, tinha assim, eu fui para um evento, eu falei, que empresa é essa? Que empresa é essa? Que empresa é essa? Nunca tinha ouvido falar das empresas. É um monte, então eu 1 ano, reparo, 1 ano. eu reparo muito isso nos eventos, né, todos os anos, né. É lógico que quando a gente vai ali para uma categoria de soluções e produtos mais tecnológicas, elas nascem e somem rapidamente, né. Sim. E as que dão muito certo vão permanecer por um bom tempo, né. E muitas são compradas, funde com outra empresa, aí muda o nome, aí você É. fala, que empresa que é essa?
Exato. E aí você entra nessa sempre de estar se reinventando aquilo que a gente entrega. E eu acredito muito nessa questão, quando você falou de propósito, eu acredito que a gente cria ele e adere ele. Eu não sou muito dessa visão de nasci com um X propósito lá, sabe quando você é Não. algo divino? Acho que assim, não, eu tenho um propósito, isso aqui faz sentido, eu vou trilhar e batalhar, eu quero essa luta aqui que eu vou comprar, né? Exato. Pra fazer. E você pode mudar A qualquer e, momento. O como melhor todos os da seres vida é isso. humanos, O melhor da vida exatamente. é isso. A gente não é estático, né? A gente só faz isso, né? A Hoje vida você inteira. gosta de rock, amanhã você pode gostar de pagode, por que não? Será, Eu sei gente? que você não. Deixa eu ver se eu mudo o corte de cabelo. Mas é muito. E o É, mais gostoso de viver é isso. É você poder escolher e é. desescolher e escolher de novo quantas vezes forem necessárias. E eu acho que isso, fazendo esse entrecruzamento com a comunidade, hoje eu vejo que você pensar em se engessar num modelo. Esse é um outro grande argumento, eu falo que é argumento tóxico do nosso mercado. Esse negócio de você tem que bababá. Você tem que. Eu não tenho que nada. Uhum. Eu vou fazer aquilo que é melhor para o meu negócio naquele momento. E se der certo, deu, que bom. Se não der, eu vou Perfeito. fazer outra coisa. Eu não vou desistir do negócio porque eu tentei uma vez uma coisa e não deu certo. E essas receitas prontas, não existe receita pronta. Existe o que funciona para aquele mercado naquele momento. E eu acho que a sacada está em você não ficar insistindo nesse erro de tá dando errado, mas o fulano de tal, o guru tal, falou que eu tenho que seguir nesse caminho e que eu tenho que persistir. Às vezes, persistir no erro também é burrice. É. Então, o Mulheres no E-Commerce, eu já errei muito com ele. E já acertei muito também. Uhum. Parabéns para mim e aprendizados para mim. Então, é muito parte da comunidade essa coisa de. Você sabe quando foi que eu percebi? Vou te dar um caso real, que eu senti que o Mulheres no E-Commerce, ele tinha mudado e que eu achei que ele tinha chego no fim, e na verdade foi só um novo início. Foi quando os grupos de WhatsApp pararam de ser tão interativos, de ser Tipo, começou a cair é. drasticamente as mensagens. E aquilo me assustou, eu falei assim: "Meu Deus, morreu o projeto. Acabou, Uhum. acabou e não sei o quê". E eu só percebi que é aquilo que você falou no começo de forma muito pontual e genial, que o WhatsApp ele é só um meio. É. E eu achava que o projeto era o WhatsApp. Então, isso é um negócio muito interessante, né, Carol? Porque imagina o seguinte, ali é um meio, né, igual a gente tá falando. Então, se a gente entende que a comunidade é só gente falando, é uma métrica que não é tão interessante, né? Exato. E E muito se vulnerável também, uma muito, métrica muito e vulnerável. se que, e se o que tá acontecendo é aquele e-mail ele funciona, mas as pessoas também se conhecem, então elas também estão trocando informações no privado. E melhor ainda, tá acontecendo coisa na vida real. Não teve o evento? Não teve Exato, o exato. evento do Vetex, o evento do Fórum, tem eventos que se organizam, né, em happy hour, o que for. E tá acontecendo, as pessoas estão ali, então a comunidade ela existe. Exato. Então seria meio que né, um erro a gente olhar só ali e falar, Você entende? sabe aonde teve um dia que para mim foi um grande exemplo disso? Um grande exemplo disso, tá? A gente tem muitos grupos de WhatsApp. A gente tem Uhum. um da NRF, hoje tem mais de 400 mulheres que Uhum. vão anualmente para a NRF em Nova York. É um grupo nosso, gerenciado, liderado pelo Mulheres no E-Commerce. E aí, este ano, o grupo estava meio não tão movimentado. Mas eu já tinha entendido esse negócio de que isso já não era mais uma métrica de sucesso ou de insucesso. Perfeito. Só que aí a gente sempre faz o nosso famoso grito do Mulheres no E-Commerce. A gente fala, a gente vai gritar em Nova York também. Não é só porque a gente está em outro país que a gente não vai gritar, a gente vai gritar em Nova York também. E aí a gente foi lá, chamou, né? Eu falei, gente, a gente vai fazer o nosso grito agora, meio-dia, lá na escada do Java Center, tal, tal, tal. E eu, naquela insegurança, falei assim, meu Deus, não vai vir ninguém, que elas não estão interagindo. Eu falei, gente, elas não estão interagindo, não vai vir, não sei o quê. Era meio-dia. Eu tava E geral tão apareceu. descrente. Não, cheguei lá 11h30, já tinha umas 30 mulheres. Aham, Eu falei, nossa, que pontuais. aham. Mas é isso aí, né? Aí começou a chegar mais gente. E mais gente, e mais gente. E de repente só veio assim, vindo uma mulher baixinha andando.
chamada Luísa Helena Trajano. Aham. Quando eu vi a Luísa Helena Trajano chegando para tirar foto com a gente, eu falei: "Ah, não, lacramos, lacramos". E o grupo tava quieto. Então, Aham. assim, descobrir isso, foi muito importante, porque às vezes a gente tá com tanto medo de fazer algo que vai dar errado ou que vai miar, e quando no fundo, a sua métrica de sucesso mudou, você só não percebeu. Perfeito. Acho que a mesma coisa se aplica para quem tem um e-commerce. Às vezes a pessoa acha que a métrica de sucesso dela é visita. Às vezes é ticket. Às Uhum. vezes é recompra. Vende mais para quem já compra, sabe? Tem tantas formas a gente poder mensurar um sucesso de alguma coisa que é isso que eu falo. Não dá pra gente se prender numa receita de bolo. Se Uhum. você se prende na receita desse bolo, ou numa ideia, ou numa dica que você ouviu, você não tá aberta para ouvir a dor de quem tá no seu negócio. Porque se o seu negócio existe, por exemplo, meu negócio existe para mulheres que trabalham no mundo de e-commerce. Se eu não sei qual que é a dor e necessidade delas no momento, eu sei hoje qual que é a dor e necessidade delas no momento. Eu tenho pesquisa disso. Eu Uhum. sei qual que é. Por isso que eu tomo as decisões do projeto hoje pautadas nisso. Eu não preciso de um grupo de WhatsApp lotado de mensagem. Porque quando eu solto ali, gente, um webinar, aula de IA, vai bombar, porque eu sei que é o que elas querem. Perfeito. Eu não preciso que elas fiquem o dia inteiro falando IA, 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 IA dentro do grupo, entendeu? Então, é muito isso, assim. Acho que esse é meu ponto de... essa é a minha experiência com isso. Que legal. Tem uma última perguntinha aqui para você, bem interessante, que é: se você pudesse mandar uma mensagem para uma mulher de 22 anos que está começando na área de digital, pode começar antes, né? 18, 19 também está começando, né? Sim, Tem sim. esses cases. O que você diria? O que você recomendaria para ela? Participe de comunidades. Eu sei que eu sou suspeita para falar disso, mas participe de comunidades. Principalmente, se entrega naquilo que você faz. Não fica com medo, com receio, pensando. Eu sei que é muito difícil, quando a gente está nos nossos 20 e poucos, a gente se preocupa muito com o que os outros pensam. E é difícil a gente virar essa chave. Mas o que a gente puder calar as vozes externas que ficam dentro da nossa cabeça, calar essa voz externa que fica aqui dentro de você, e você seguir naquilo que você tem que seguir, e se aliar a pessoas, participar de comunidades onde você vai poder se conecte. Porque eu vou te dizer uma coisa: as melhores oportunidades que eu tive na minha vida foram através de conexões. Sim. Eu nunca apliquei para alguma coisa que me chamaram. Uhum. Assim, tive momentos, sim, mas as melhores oportunidades, as maiores que eu tive, foram através de conexões. Então, se você tem 22 anos, 20, 19, começa agora a pegar esse tato de conexão. Porque a inteligência artificial, o mercado, ele está mudando muito, e você só querer ter habilidade de operacional, computador, você está fadado, para mim, na minha visão, a não ter muitas oportunidades no futuro. Uhum. Oportunidade vai ter aquela pessoa que se conecta, que fala, que cria histórias, que tá no jogo. Eu diria isso. Vá pro jogo, vá pro game. Bom demais, Carol. Eu queria te agradecer por ter participado do nosso Obrigada, podcast. adorei. E espero que eu tenha sido um entrevistador bacana. Ó, já tô feliz que eu tô na lista Foi. boa dos Já não amigos, tá na tá? blacklist. Mas foi muito legal conhecer o projeto, conversar desse tema. É um tema diferente que a gente trouxe, né? Para você que tá ouvindo, né? Eu sempre comento, deixa aqui o teu comentário, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like e tem um botãozinho de compartilhar. Você aperta ele e compartilha, né? Com o máximo de pessoas que você puder. E, Carol, aquele CTA, né, pra galera se conectar com você, é LinkedIn, é Instagram, como que o pessoal pode se conectar contigo aí? Ali no Instagram, acho que o pessoal vai conseguir se achar mais. Achar o Mulheres no E-commerce, achar nossas páginas. Então, @Mulheres no E-commerce para a página, e Carol é @a.carolmoreno. Bom demais. Obrigado, Carol. Obrigada a Pessoal, para vocês você pelo que convite. acompanhou, um grande abraço a todos aí. Eu desejo sempre boas vendas também para você que está no e-commerce. Um abraço.